Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Estamos a fechar o mês de março. Esta será a última edição deste mês e vamos aqui encetar um tema novo. Tem a ver, um tema novo que Sim. Vamos interligá-lo com os anteriores. E o tema de hoje é aprender a lidar com o que não se pode controlar. Que de resto, já aqui fizemos algumas incursões sobre este tipo de temáticas. Maria do Céu, muito boa tarde. E vamos então hoje falar sobre lidar com aquilo que não controlamos. Verdade. Olá, ouvintes, boa tarde. Esperamos que estejam bem, que tentem fazer o melhor que podem para usufruir das coisas que têm e sentir gratidão por aquilo que têm. Nós estamos a fazer programas muito relacionados com consigo e com outra perspectiva de lidar com a vida e com os problemas que se têm, nomeadamente as cicatrizes, e começar uma pessoa, em vez de ter estereótipos e em vez de ter preconceitos ou ideias preconcebidas sobre alguma coisa, nós devemos fazer um bocadinho do que nós lhe vamos sugerir hoje nas nossas reflexões, que é, há coisas que nós não podemos mudar. E perante aquilo que nós não podemos mudar, nós temos que ver o que é que está ao nosso alcance e o que é que está fora do nosso poder de fazer alguma coisa. E o que tem solução e o que não tem. E o que não tem solução. E depois tentar aproveitar. Sempre num conceito que é muito importante pedir ajuda, sempre fundamental ter alguém com quem se pode falar. E eu cada vez mais acho que podermos falar tudo o que nos vai na alma de uma forma transparente, verdadeira, sincera, vulnerável, o que você quiser, é meio caminho andado para a cura. E eu fico sempre triste, verdadeiramente triste, quando alguém com problemas não consegue falar em casa, com as pessoas da família, e tem que se pagar a um psiquiatra, a um psicólogo, a um psicoterapeuta, seja quem for, no fundo, para ter alguém que até está ali há algum tempo a ouvir e muitas vezes nem diz nada, é só ouvir. Por isso, estas coisas todas é bom nós refletirmos, porque nós não vivemos numa bolha. Mais tarde ou mais cedo a bolha desaparece e nós ficamos sem chão. E quanto mais rapidamente estivermos atentos a estas coisas, menos a vida nos apanha desprevenidos. Mas estes dois vetores que eu falava há pouco, aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos controlar, dois vetores ou dois problemas iniciais, arranjam outro. Não é? Que é, como é que nós sabemos aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos controlar? Porque às vezes podemos ficar com a sensação que até uma coisa, não é? Que, como se diz, podemos dar a volta e podemos conseguir chegar lá e temos que tentar. Até ao ponto em que percebemos que isso só nos vai causar stress e só nos vai aumentar desgastar, o fosso, né? E aumentar Exatamente. O fosso onde estamos. Como é que nós conseguimos, essa é a questão aqui, como é que nós conseguimos discernir e perceber aquilo que é controlável e o que não é? Acima de tudo, e eu vou dar um exemplo que é super básico, mas nós falamos muitas vezes no programa, é preocupar-se com o tempo. Não é uma preocupação, mas aquilo que nós dizemos muitas vezes é que há problemas que nós temos, essencialmente os problemas de ontem, que nós focamos no que aconteceu ontem, mas não nos focamos no caminho para a sua resolução, nem para a solução, seja o problema que for. Porque todos os problemas têm uma solução. Agora, nós envolvemos-nos, obviamente, emocionalmente com os problemas e não conseguimos, muitas vezes, ver o processo da solução, porque muitas vezes a solução para esse problema envolve dor, sofrimento, chatice e não sei o quê. Quanto mais rapidamente nós assumirmos um caminho para uma solução, e o caminho para a solução é só perceber o que é que aquele problema, porque é que aconteceu, o passado já foi, pode ter doído, pode ter sido o que for, mas já foi. O que conta é o que você faz agora para o resolver e que ações você toma para isso. E eu acho que, em vez de nos preocuparmos com o problema de ontem, que está fora do nosso controle, devíamos encontrar soluções para o problema, o sim e o não, nunca o nem o talvez, porque um problema traz essencialmente mal-estar. Até porque o ninho talvez não resolve coisa nenhuma. Sim, é um impasse. O ninho e deixar andar é só empurrarmos um problema que se vai transformar numa montanha intransponível que nós podemos verificar mais tarde que era um disparate. E por isso não vamos por... eu acho que quando há um problema nunca devemos ir pela parte socialmente correto. Acho que tem que se assumir, tem que se falar e tem que se fazer alguma coisa para o resolver e fazemos o nosso melhor. Muitas vezes eu digo, há problemas que
que implicam esforço nosso, mas eu acho que nós, quanto mais rapidamente os resolvermos, mais rapidamente vemos outro ar, vemos outra vida, vemos outra graça e vemos outro sorriso. Por isso, nunca devemos deixar problemas dentro de uma gaveta, problemas sem ser falados, problemas rotulados. Porquê? Porque eles ganham vida, ganham dimensão. Se você não consegue falar dentro de casa, há muitas pessoas que a troco de nada, quase a troco de um ombro, que realmente ajudam a ver outra perspectiva, por mais que não seja, desabafar. Eu acho que é muito importante relativamente a este tipo de situação. E outra coisa muito interessante que encaixa aqui, tem a ver com o passado e o futuro, é as escolhas que temos que fazer. A vida é feita de escolhas, e aqui também, e em relação a este item anterior dos tipos de problemas, não é? As escolhas aqui também são muito importantes. Saber aquilo que queremos para a nossa vida. As escolhas também têm muito a ver com isto, é ver, nós estamos a falar, e não se esqueçam sempre, aprender a lidar com aquilo que está fora do nosso controle. As escolhas, nós temos que ser muito pragmáticos relativamente às escolhas. As escolhas estão muito relacionadas com aquilo que faz sentido na nossa vida. E muitas vezes eu acho que é ou porque não nos queremos aborrecer, ou porque acreditamos que amanhã vai ser melhor, nós deixamos andar e não fazemos as escolhas. Todas as escolhas que implicam alguma tomada de atitude mais agressiva, ou mais dramática, nós tentamos adiar. E quando nós sentimos que estamos a adiar, começa outro problema, que é um problema intransponível de um mal-estar, de uma frustração e de uma impossibilidade de ver o bom naquilo que está à nossa volta. As escolhas são fundamentais. Nós deveríamos começar a fazer exercícios de escolhas no nosso dia-a-dia para nos habituarmos a escolher. Saber dizer sim é extraordinário, saber dizer não é uma arte. E saber dizer não de uma forma educada, polida, sem cenas e sem dramas, é uma arte. Há situações que nos causam dor e essas situações nós devíamos escolher radicalmente não. E há situações que estão fora do nosso controle, tipo a dor, mas vocês não se esqueçam que entre a dor e o sofrimento há um hiato muito grande. Há a forma de nós lidarmos com a dor e com o sofrimento que pode, com outra perspectiva, com outra abordagem e com outra atitude. Por isso nós temos sempre que perceber o que é que está aqui à nossa volta que podemos fazer, e muitas vezes, queridos ouvintes, é só aprendermos a respirar. Nós falamos disto tantas vezes e muitas críticas já surgiram no programa sobre a importância da respiração. E vocês não se esqueçam que, enquanto respiramos, nós estamos a oxigenar as nossas células e o oxigênio vai a toda a parte do corpo. Faz-nos pensar melhor até. Claro, nós sem oxigênio morremos, e muitas vezes eu já tive críticas a sério sobre esta questão de que a respiração, da forma como nós falamos, que é um bocadinho ridículo, como que é Sim, mas é muito importante. Mas é verdade. Se você tiver a noção, por exemplo, numa situação em que tem que escolher, você, acima de tudo, primeiro tem que se escolher a si próprio. E não numa atitude narcisista, egoísta, mas numa atitude em que você tem que cuidar de si mesmo. E numa situação em que há mal-estar, você tem que cuidar de si, tem que se proteger. E isto muitas vezes significa que você tem que pôr as mãos na cintura e tem que realmente argumentar e tem que mostrar o seu ponto de vista. Porque muitas vezes é isso que fazemos. Nós empurramos tantos problemas com a barriga que chega a um ponto que os problemas caem em cima de nós. E o que é que nós temos que fazer? Temos, de certa forma, que nos libertar de tudo aquilo que nós acabamos por chamar para nós. Por isso, esta questão das escolhas, eu acho que nós até devíamos fazer um programa, nós já fizemos, sobre definir passos que sejam mensuráveis, que sejam pragmáticos, porque muitas vezes nestas escolhas nós temos estereótipos de processos, nós temos estereótipos de sucessos, nós temos muitas coisas e nós até gostamos, só que nós não aplicamos na nossa vida. E depois sentimos frustrados. E eu acho que esta frustração e todas estas coisas nós temos que saber diferenciar para que não atuem contra nós. Sempre na certeza do que aquilo que nós podemos fazer por nós é algo que melhore o nosso bem-estar agora. E o nosso bem-estar agora não é com faltas de educação, não é com mentiras, não é com manipulações, não é nada disso. Isso traz outros problemas, mas é com atitudes educadas em situações que envolvem mais emoção
tentarmos distanciar e sermos mais pragmáticos, todas estas questões. Mas eu acho que neste processo de aprender a lidar com aquilo que não se pode controlar, nós precisamos de ajuda porque temos que aprender. E não há melhor pessoas do que alguém muito de fora que nos consegue ouvir e até nos consegue dar um sorriso ou qualquer outra coisa que melhora rapidamente. E até muitas vezes até vemos um caminho que dizemos, ei, é mesmo isso. Muitas vezes é preciso saber usar a razão em detrimento da emoção. Em problemas... Não é fácil. Sim, em problemas sérios sim, mas o que eu acho é que na vida, e nós já falamos muitas vezes sobre isso, há uma busca pelo bem-estar momentâneo. Sim, imediato. E muito supérfluo e muito volátil. E então aquilo é muito giro agora, mas daqui a 5 segundos é outra coisa mais gira. Então anda-se aqui com a cabeça erguida. Nós vivemos numa sociedade de imediatismo e, portanto, isso é hoje normal. Pois. Normal, é que o normal entre aspas. Sim, e depois há também aquela imagem do perfil do Instagram, do Facebook, e está sempre giro escolher a melhor foto, e as pessoas esquecem que aquilo é um nanosegundo de vida de alguém que até se esforça muito para ter aquela imagem ou para transmitir uma ideia. E nós fixamos naquela... Aquele é um momento, não é? Não, é um nanosegundo. É um momento. Que pode nem representar nada, a não ser uma mensagem estudada muitas vezes e que é realmente eficiente. E muitas vezes nós colamos-nos a um nanosegundo e depois sentimos vazios e sentimos que as coisas que não funcionam porque aquele nanosegundo só representa mesmo um nanosegundo e não uma vida. E nós nem sabemos o processo. E esta questão, muitas vezes, que é aquela imagem de que está sempre bem, super feliz, positivo e que não há o outro lado, não é verdade. Nós não podemos ter uma imagem de que está... Há o outro lado que é o desafio em que nós estamos em prática, de facto, sabemos lidar com isso, não é? Sim, e é perante as situações em que nós temos que escolher, e temos que escolher muitas vezes, e eu acho que nós devemos escolher sempre tomar uma atitude com boa comunicação, com boa educação, com amor, com paixão, com humanidade, com respeito pelo outro, e não chegar ao ponto realmente de um desespero, quando a pessoa depois diz aquilo que não gosta. E o problema é que nós já falamos muitas vezes aqui também, há palavras que ficam gravadas e que nós podemos libertar, mas elas foram ditas, e eu acho que nós temos de ter cuidado com aquilo que nós dizemos, porque não somos macacos, não é? E não somos primatas, e por isso nós temos que ter cada vez mais cuidado com as coisas que fazemos, porque isso é o que está dentro do nosso controle e dentro do nosso âmbito de ação. E depois outro aspecto que é fundamental nesta questão da aceitação, nesta questão da imagem, nesta questão de tudo, é uma pessoa aceitar-se. Ouça, muitos dos nossos problemas são causados pela não aceitação ou pela incapacidade de nos aceitarmos a nós próprios. Começa logo aí na gênese, não é? Ou porque não somos altos, ou porque não somos magros, ou porque não somos loiros, ou porque não somos morenos, ou porque ou porque devemos ficar tonificados, ou porque devemos até viver noutro país, ou porque devemos ter outra imagem. Nunca estamos satisfeitos com o que somos. E isso é um cancro. Quanto mais rapidamente, e nós devíamos ter esse cuidado logo quando as crianças nascem, com os bebês. Nós fazemos coisas deploráveis na formação dos nossos filhos. Nós comparamos, olha, até parecido com o irmão. Ai, o irmão era muito mais giro. Ai, que bebê, que fantástico que era. Eu percebo o que eu estou a dizer. Sim. Muitas vezes até ouvimos, e eu falo por mim, tenho mais irmãos, ai, que eu quero um bebê feio. Percebe? Essas coisas é brutal, porque nós aprendemos desde pequeninos a não nos aceitarmos a nós próprios e até termos sempre pontos de referência dos outros. E depois isto vai crescendo e vai se tornando muito complicado ao longo dos anos, porque o facto de não nos aceitarmos implica, e isto é uma questão do que você pode controlar. O que é que você pode controlar? Começar a olhar para o espelho e dizer: faça o que eu fizer, vou ter sempre esta imagem. E nós já falamos muitas vezes aqui, que muitas vezes, há muito tempo, um cirurgião plástico, que eu agora me esqueci do nome, mas já fizemos um programa sobre ele, pai, no primeiro e segundo ano, em que ele fazia cirurgias de reconstrução. E após as cirurgias, as pessoas continuavam a ver-se com os defeitos e com as anomalias que tinham antes. Então, ele começou a fazer um processo ao contrário. Começou a fazer, antes do processo cirúrgico, começou a preparar as pessoas para a imagem que iam ter após a cirurgia. Pronto. Isto tem a ver que muitas... Era uma adaptação. É uma adaptação.
E é uma aceitação, e é uma mudança Exato. no conceito de olhar para o espelho, porque nós olhamos para o espelho e não o vemos mesmo que nós somos. Nós vemos todos os defeitos que Era a retração da pessoa não se aceitar com a nova imagem. Não é? Exato! E eu tenho uma amiga fantástica que ela diz assim, eu olho para o espelho e digo assim, uau, estás muito giro hoje. E eu digo, isto é brutal! Mas isto é brutal mesmo, é isto. Com modéstia, com humildade, porque nós também não podemos andar aí a pensar sou melhor ou a única bolacha do pacote. Não é isso, mas ter amor próprio, ter uma aceitação incondicional com aquilo que nós somos. Porque a partir daí, os ataques e o ruído exterior têm menos efeito em nós, porque de outra forma, a sociedade, a família, o mundo tem muita influência porque nós aceitamos tudo menos a nós próprios. Voltando às escolhas, Maria do Céu, as escolhas pressupõem resultados. E em que posição é que nós ficamos quando esses resultados não são os desejados? Como é que nós depois lidamos com isso? O problema, e nós falamos imensas vezes É que aqui também no não programa. controlamos, lá está, hoje o programa é sobre isso, nós também não controlamos o resultado das nossas escolhas. Claro que não. Porquê? Porque nós não somos seres isolados e estanques. A nossa vida funciona em rede. Está tudo ligado. Uma ação nossa pode ter influência em pessoas que você nem imagina. E nós temos que ter essa noção de que há uma dinâmica da vida que nós não controlamos. E por muito que nós nos queiramos, queiramos chegar a um ponto, nós temos que perceber que podemos fazer o impossível e podemos ser excelentes na nossa ação, mas também percebemos também que há outros intervenientes e nós não temos o mínimo controle nos outros intervenientes e que a nossa ação é a única que pode ser avaliada ou melhorada, mas não a ação dos outros. E quando o resultado não é o desejado, nós não temos a tendência a recriminar-nos? E quando os resultados não são os desejados, o que é que nós fazemos? Nós aceitamos isso como um falhanço, como um insucesso, como um fracasso. E muitas vezes... É uma autopunição. E é um bloqueio, e isto é das coisas que nós deveríamos realmente pensar, porque o que está dentro do nosso poder para mudar é ver esses fracassos como rampas, como plataformas de crescimento, de mudança, de melhoramento, de evolução, de tudo aquilo que se quiser. Porque nós pelo menos sabemos que aquele caminho não funciona, mas temos outros caminhos à nossa frente. E em vez de vermos como um fracasso, devemos ver como... aquele caminho não funciona, se alguma coisa faz sentido, devemos tentar outro caminho. Porque imediatamente a um fracasso surge um caminho e nós sabemos qual é, só temos que tentar. Agora, o que nós ficamos muitas vezes é fixados no fracasso e mudar rapidamente de objetivo e de meta porque aquilo não funcionou, quando eventualmente o caminho que estávamos a fazer não nos levava a ele. E aí também entra o fator de paciência. E nós estamos muito impacientes e não é só pela questão do confinamento, não é pela questão... É por tudo. É por tudo. Nós impacientamos-nos com tudo. Nós acabamos por não ter a capacidade de ouvir o outro, de quando nos apercebemos do que é que o outro está a dizer, não gostamos, e então a melhor coisa que se deve fazer é ter uma atitude de calar, não é? E acho que calar nunca é uma boa solução para coisa nenhuma. E depois ficamos impacientes, ficamos pouco focados. Isto é mesmo com aquele... não conseguimos manter uma conversação do princípio a fim e andamos a saltar de tema para tema. E isto mostra também um bocadinho o pouco foco que nós temos ou que conseguimos manter. E não há nada como sentar, não há nada como poder, por exemplo, ver um pôr do sol para conseguirmos perceber, estar um tempo sem relógio, sem telemóvel, sem ruído de fundo e simplesmente estar, porque nós aprendemos a viver de forma impaciente, nós aprendemos a reagir impacientemente, nós aprendemos a comer impacientemente, nós aprendemos a fazer tudo impacientemente. E sempre com muita pressa. Sempre com muita pressa. E sempre com a necessidade de estar ligados. E sempre com a necessidade de estar ligados e outra coisa, e sempre com aquela ideia de que devíamos estar a fazer outra coisa. Exato. E não aproveitamos
o aqui e o agora, o É o momento. querer fazer muitas coisas também em curto espaço de tempo, não é? Também, É o imediatismo. eu acho que no fundo nós arranjamos desculpas, muitas desculpas a nós próprios para não estarmos focados, sentados, relaxados e procurar algum equilíbrio. Não há nada como estar sentado a ver um filme, uma série de televisão, ou estar simplesmente a ver o jardim, ou a ver, sei lá, as pessoas a passarem na rua, sem grandes stresses, porque eu acho que a impaciência entra em nós e domina-nos. E depois, não é? E eu vejo qualquer coisa é motivo para alguma, até para alguma reação ou uma resposta até não muito educada, porque e nós temos culpa? Não. Nós não temos culpa. O que nós deveríamos pensar é que, por exemplo, se andamos a tomar muito café, se andamos muito agitados, se andamos a dormir bem, se andamos a fazer alguma atividade desportiva, se andamos a ir regularmente ao médico. Porquê? Porque realmente estas coisas é que fazem-nos pensar um bocadinho, porque a impaciência depois acaba por agravar o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Devemos ou não devemos desistir quando os resultados do presente são consequências de más escolhas no passado? Eu continuo a dizer que as nossas escolhas são feitas sempre com o melhor das intenções. E eu também costumo dizer que de boas intenções está o inferno cheio, de verdade. Cada qual tem que ter a noção e tem que ter a consciência daquilo que fez e qual é o caminho e o que é que provocou. Mas nós temos que ver as más escolhas como uma escolha que nós fizemos num determinado momento, o melhor que nós conseguimos fazer e pensar com aquilo que tínhamos à nossa volta. Ora, é muito curioso isso, porque eu tenho um professor na faculdade que falou uma vez exatamente isso em relação a um familiar que tinha feito uma escolha que tinha corrido muito mal. Não era mal, era muito mal. E depois, lá está, autopuniu-se. A pessoa não conseguia exorcizar esse problema. E ele referiu precisamente isso. É que naquele preciso momento em que a decisão foi tomada, com os dados disponíveis naquele momento, foi a melhor decisão que a pessoa tomou naquele momento. É claro que depois as coisas alteraram-se entretanto, e essa que poderia parecer a melhor solução, acabou por não ser. Como é que nós fazemos isso? Que era esta a questão que eu estava a colocar há pouco. O aconselhamento é sempre não desistir, ou seja, tentar reverter essa situação, tentar fazer uma melhoria, não é? Um tipo upgrade. Sim, e tem a ver também com o que já falamos antes, tem a ver com temos que mudar a perspectiva do fracasso, do insucesso. Exatamente. E das falhas que nós temos. E com autoconsciência não vale a pena as pessoas, passado muitos anos, a perceberem-se que aquela não foi a melhor escolha, hoje, porque hoje esta pessoa não tem nada a ver com aquilo que foi quando tomou a decisão ou fez essa escolha. É que frequentemente as pessoas dizem, se eu soubesse não tinha feito assim. Sim. Lá está, se eu soubesse, ou seja, num novo contexto. Claro, num novo contexto, com novas aprendizagens, com novos conhecimentos, com essas coisas todas. Eu acho que as pessoas têm que perceber que realmente, se nós, com este conhecimento, realmente não tínhamos tomado ou tínhamos tomado aquela decisão. Mas mais importante das coisas correrem mal é porque na vida vai ser... O importante é nós termos escolhas, o importante também na vida é nós termos uma história. E porque se nós andamos à volta de tudo o que é exterior a nós e até deixamos andar e nem fazemos, não tomamos nenhuma atitude, não escolhemos e deixamos andar, mais tarde ou mais cedo nós apercebemos que o devíamos ter feito. Por isso, as escolhas é uma capacidade humana. E o erro também é humano, não é? Mas eu acho que nós devíamos mudar a nossa perspectiva relativamente ao erro, relativamente à falha, relativamente àquilo que correu mal, a partir da consciência verdadeira do que falhamos, do que não fomos bons, ou do que mentimos, ou do que fizemos alguma coisa que está completamente contrária aos nossos princípios e valores da vida. Isso é que é importante. Mas eu vejo tanto à minha volta em que as coisas correm mal, mas as pessoas continuam, porque a culpa é sempre dos outros. E isto tem que mudar. Porquê? Enquanto que você põe a culpa de algo que lhe correu mal a si nos outros, nunca vai mudar. Olha só, no final do programa... Porque vai sempre haver estas questões. A culpa não é dos outros, a culpa é nossa. E as coisas continuam a correr mal porque nós continuamos a culpar os outros e a não ver o nosso processo que afinal devíamos ter feito melhor. Estava a dizer que no final do programa podemos agora fazer aqui uma síntese através de um segredo.
e que poderá sintetizar todo o segredo e que é interessante, mas também é para fazer com cuidado, que é não nos preocuparmos tanto, embora tenhamos que pensar sempre mais além, ou seja, no futuro. É uma coisa engraçada, porque isto é o segredo da vida, é não se preocupar muito. E às vezes se estressamos muito, preocupamos muito às vezes com coisas que não exigem essa preocupação. Sim, mas apercebemos-nos mais tarde disso. Sim, mas as nossas preocupações baseiam-se naquilo que aconteceu ontem e nas coisas más, não é na solução, é naquilo que aconteceu. Sem nada, ou seja, só no problema à volta, mas não vemos a solução, porque se nós estivéssemos preocupados com a solução até era agir, porque surgiam os caminhos. Mas é só no problema em bruto. Era só o problema que aconteceu. Exato. E depois é com o amanhã. Nós preocupamos com o amanhã sem a noção de que o nosso amanhã é preparado com aquilo que nós fazemos hoje, cada segundo, cada momento. E nós esquecemos disso e chegamos ao amanhã e não temos aquilo que pensamos que íamos ter no dia de hoje, não é? Hoje pensamos amanhã. Porquê? Porque nós pensamos só nas ideias base, mas não pensamos nas ações. E principalmente aprender a lidar com aquilo que não se pode controlar é só você pensar exatamente o que pode fazer, esquecer-se um bocadinho do núcleo, ou seja, do pó que gerou muita coisa, e perceber que o pó tem um caminho para evaporar, para desaparecer, e que tem todo um caminho, e nós devíamos começar a pensar todos os passos e tentar encontrar soluções para os nossos problemas e pedir sempre ajuda, porque é na ajuda que nós vamos encontrar muitas vezes caminhos simples e coisas simples de resolver, e melhoramos a nossa vida de uma forma que vale a pena viver. Fica a reflexão esta semana, neste último programa de março, que fecha musicalmente com All the Stars de Kendrick Lamar, um tema muito interessante também. Somos todas estrelas, e acho que podemos para pensar sintetizar esta emissão, e vamos voltar já no início do mês de abril. Para todos, muito obrigado, até à próxima semana.